Washington, enfim. No paralelo, ele sempre cultivou esse interesse e, com o lançamento do livro, eu acho que teve aí um coroamento, talvez, dessa atuação dele. O livro, para quem não leu ainda, recomendo fortemente a leitura. Acho que depois desse bate-papo vocês vão, talvez, se interessar ainda mais. O livro ele conta de um jeito muito legal e de um jeito voltado para quem não é especialista mesmo, a trajetória dos prédios de São Paulo desde os anos de ouro da nossa arquitetura, que foram os anos 50, que foram os anos do modernismo, foram os anos onde surgiram os grandes ícones que a gente admira e frequenta e gosta até hoje, como esse prédio onde a gente está agora, a Galeria Metrópole, como outros que estão aqui muito próximos da gente, o Copan, o Itália, o Louvre, e outros ícones também que a gente frequenta, como o Conjunto Nacional e tantos outros. E essa história é contada de um jeito muito particular, quer dizer, ele pega... Os prédios são protagonistas, mas seus autores também são protagonistas. E uma história, assim, guerreira mesmo, muitos deles imigrantes, vindo aqui, né, do pós-guerra, se estabelecendo no Brasil e criando essa arquitetura que foi muito marcante, foi muito importante para a nossa cidade e que, por uma pena muito grande, ela foi se perdendo. Então, o livro também investiga por que essa arquitetura, por que essas qualidades desses edifícios icônicos que a gente tanto gosta, por que isso se perdeu com o passar dos anos e até hoje, talvez, acho que ainda dá para dizer isso, né? Não conseguimos ainda fazer uma retomada de edifícios que são generosos, que são permeáveis e que fazem a diferença para quem os frequenta e para quem frequenta a calçada em frente a eles, né? Então, acho que é um pouco isso para apresentar. E queria começar perguntando para o Raul, na verdade, contando aqui, fazendo uma confissão. Eu comecei a ler o livro pelos agradecimentos, porque ali o autor sempre conta um pouco dos bastidores, né? Como é que ele trabalhou, enfim, como é que foi o caminho das pedras. E ali a gente vê assim, a pesquisa incrível que foi feita durante 1 ano e meio, muita gente entrevistada, muitos arquivos consultados. E queria te perguntar um pouco sobre o processo de trabalho. Como é que você foi montando esse quebra-cabeça? Boa noite. Está funcionando? Sim. Boa noite. Desculpa o meu atraso, é um clássico, no meu caso. Especialmente numa sexta-feira, no meio de um feriadão. Quando o Antônio me convidou, claro que eu aceitei, estava muito feliz. Eu conheci o Antônio lá em Washington, então na pré-história da Tapera Taperá, e acompanhei desde o início e vi como a Tapera Taperá foi taperando e crescendo bastante. Mas uma surpresa, ou seja, está a sala cheia numa sexta-feira, competindo com o happy hour e competindo com a cerveja. A pesquisa foi difícil porque, além da arquitetura, nós não guardamos muito a nossa história. É comum a gente falar, é o país sem memória, o governo não guarda. O que eu mais me deparei nessa pesquisa é que ninguém guarda. Claro que muitos desses arquitetos e desses incorporadores, eles não foram estudados pela academia, eles eram considerados assim arquitetura comercial, mas nem os filhos e os netos guardaram. Acho que assim, a frase mais comum que eu ouvi é: joguei todas as plantas fora. Ou joguei todas as fotos fora. O vovô tinha muita maquete, mas ocupa muito espaço, tinha muito pó, joguei fora. Ou seja, jogar fora foi a coisa que eu mais ouvi. Ou seja, os herdeiros, assim, que literalmente moram em imóveis que vovô construiu. Aliás, o mais comum era eles me perguntarem durante a pesquisa: mas você acha que o meu avô era um bom arquiteto? Ele era construtor, né? Não, era arquiteto. Quem, por exemplo, Raul? Não, assim, eu não quero constranger os... Não, eu acho que seria injusto constranger os parentes, porque todo mundo me ajudou. Não teve nenhum que falasse, eu odiava vovô, papai me abusou, ou assim... Quero aproveitar para fazer uma denúncia. Né? Mas não houve assim nenhuma, né, festa de família, né, aquele filme dinamarquês, isso não teve.
mas era nítido que eles não achavam algo importante. Aliás, até descendentes arquitetos. Assim, eu encontrei vários netos de grandes arquitetos. Você tem alguma foto do seu avô? Não. Ah, mas acho que lá no Mackenzie tem. Ah, Mackenzie não tinha. Então, acho que essa foi uma parte muito difícil. Nós, paulistanos, não guardamos. E por que não guardamos? Será que não valorizamos? Não achamos importante? Os imóveis encolheram tanto que a gente não quer. E até nos casos em que muita documentação foi doada para a biblioteca da FAO, eu encontrei lá documentos que foram doados, em, por exemplo, 2006, que ainda não tinham sido catalogados. E pilhas de papéis. Assim, quem quiser achar, sei lá, do acervo do Warszawski, na FAO, há algumas fotos de obras do Niemeyer que o síndico do Copan doou para a FAO há 10 anos. Vai ter muita dificuldade de achar essa papelada. Assim, eu encontrei um pôster do Niemeyer na inauguração do Triângulo que estava no chão. E assim como na biblioteca do MASP, a documentação da Lina, doada para o próprio MASP, não está exatamente bem catalogada. Eu queria descobrir um pouco mais, por exemplo, sobre aquele primeiro grande desfile de moda brasileira que ela organizou. Alguns recortes de jornais, algumas cartinhas do Pietro Maria Bardi. É fascinante, aliás, ver essas cartas, mas pouquíssima documentação e muito difícil de achar. E detalhe, e digitalização, que tirando no caso a Acrópole da FAO, que está digitalizada, a Habitat não está. Eu tive que ler. Então, depois que eu encontrei tantos buracos, e como jornalista, você tem que ser muito cri-cri de não confiar na memória das pessoas, não confiar em uma única fonte, não confiar em um único livro, e você tem que ir cruzando as informações. E eu percebi que você tinha que ir, por exemplo, aqui a Biblioteca Mário de Andrade, eu fui atrás da revista Cruzeiro, da revista Manchete, do jornal do Chateaubriand, e praticamente nada digitalizado. Você tem que ir página por página. Depois eu até tomei gosto da página por página, então eu lembro que tanto a Folha quanto o Estadão, já no final, na reta final do livro, quando eu tinha um monte de coisa que eu não tinha certeza se eu podia confiar na memória dos meus velhinhos. Eu chamo os meus velhinhos porque um dos motivos de eu acelerar a minha volta de Washington, o projeto desse livro já tinha um tempo, mas eu emendei quase os meus anos na China, com os meus anos nos Estados Unidos, e diversos protagonistas estavam morrendo. É uma história que começa no final dos anos 40. E alguns que não tão lúcidos. Então chegou uma hora que eu quase dei um ultimato lá ao jornal. Eu preciso voltar, porque tem muita gente boa e com memória, que tem 93, 94 e 95 anos. Mas é claro, também nessa parte da pesquisa, e algo fascinante, quem tem 95 anos tem a tarde inteira para você. Ou tem o dia inteiro para você. O duro é que às vezes você não tem a tarde inteira para a pessoa. Sabe que até muitas vezes eu marcava final de semana, etc. Mas você tem que se acostumar que por meia hora eles podem contar das férias com o neto no Egito. Isso é um caso espetacular. Assim, você não tem como interromper. Às vezes você até falava, não, voltando àquele prédio, ou voltando àquele período. Não, mas deixa eu te contar do meu neto no Egito. Ou seja, é fascinante, mas ao mesmo tempo dá uma trabalheira enorme. Eu acho que serve até para nós, né? A gente pode estar rindo, não, há 20 ou 30 anos ninguém guardava nada. Será que hoje a gente guarda? Será que a gente não recorre demais ao Google? Há muita coisa que não está digitalizada, ou seja, muita coisa que o Google não ajuda. Se você colocar Israel Gauman no Google, vem pouquíssima coisa. Se colocar Bernardo Zizek, vem pouquíssima coisa. E vários construtores, estava conversando hoje de manhã com os amigos, o José Tijuros tem pouquíssima coisa na internet.
Então é algo que a gente tem que se perguntar, porque assim, não deve acontecer só na arquitetura, certamente. O José Tejurs foi o incorporador do Conjunto Nacional. Né? Incorporador do Conjunto Nacional, quem não sabe. Que trabalhou com o Rino Leve no Hotel Excelsior, trabalhou com o Jacques Pilon e o Franz Repp no Hotel Jaraguá, e viria a contratar o Niemeyer para fazer o Hotel Nacional no Rio. E era, imagina, um homem que não tinha o primário completo, que foi taxista, dono de cabaré e afins, ou seja, um personagem fascinante. Aliás, no livro tem uma foto dele com William Faulkner, que talvez seja a foto mais divertida do livro, mas quase nada se sabe. Assim, não é possível que o cara que construiu o Conjunto Nacional, sem ter a menor experiência em corporação, ele nunca tinha vendido um apartamento na vida e construiu o Conjunto Nacional. E que a gente não saiba quem foi, né? E, Raul, você sente que... Como é que você fechou a lista dos prédios que você aborda? Você sente que, agora, com o livro pronto, alguma coisa ficou de fora? Ficou dezenas de fora. Aliás, eu acho que um dos motivos que a gente tem para se orgulhar é o tamanho do patrimônio moderno de qualidade de São Paulo. Eu acho que, assim, na nossa cidade, a gente tem... Até eu conversei isso ontem, acho que o Rodrigo viu lá no Sesc 24, que eu reclamei que aquela vila do Flávio de Carvalho, nos Jardins, que ela não foi tombada, né? Porque está descaracterizada. Então, eu imagino que todos os arquitetos que estudam restauração ou retrofit vão ficar sem emprego porque você está descaracterizado, pode demolir. E já o Castelinho da Rua Apa, ou qualquer casinha aí dos anos 20, 30, bolinho de noiva, a gente tem ou mais carinho, ou uma luta de preservação maior. A gente precisa ter muito orgulho desse patrimônio moderno, porque é uma época não só que o Brasil acreditava demais em si mesmo, algo que eu até brinco que o livro teve algo de escapismo, né? Eu voltei de 7 anos de morar no exterior e fui direto me encontrar, me aprofundar com um Brasil e com uma São Paulo que achava que ia ser a Shanghai da época, né? Ou a Nova York, então de muito otimismo. E que na Europa a gente tem que lembrar guerras entre guerras, conservadorismo ou cidades já muito estabelecidas não deram muito espaço ao modernismo. Você conta nos dedos cidades que tiveram assim, grandes programas como Frankfurt. E nos Estados Unidos, ainda que os arquitetos imigrantes tenham sido recebidos assim com tapete vermelho pela academia e etc., eles também demoraram muito para fazer grandes prédios. Do Gropius ao Mies, aí para uma questão mais de conservadorismo e menos de questões financeiras. E no caso do Brasil, houve aí esse alinhamento de astros, que eu acho que eu gasto, sei lá, 1/3 do livro explicando, assim, uma soma de razões que deu tanto trabalho para esses arquitetos, que deu uma clientela para esses arquitetos e que deu leis a um poder público que pelo menos permitiram que esses prédios, alguns malucos ou que no papel pareciam aí muito ousados, fossem aprovados. Agora, é claro, é um livro que eu não queria. Aliás, muitas coisas eu sabia que não queria. Eu demorei muito para saber o que eu queria. Mas eu não queria um coffee table. Eu não queria um livro de fotos gigantes, que fosse muito caro, que fosse pesado. Assim, livro pesado é mais difícil de ler. Eu, assim, como leitor, acho que seria um problema. Eu sou um jornalista de texto. Então, com perdão aos fotógrafos, etc., eu tinha muita história que eu queria contar. E eu não queria que fosse um livro caro. Na verdade, essa talvez era a minha obsessão. Se a gente quer falar de arquitetura para não arquitetos, que é o que eu fiz na Folha, você tem que fazer um livro mais barato. A classe média tem que ler sobre arquitetura. A classe média tem que ler sobre cidade e sobre urbanismo. Então, de alguma maneira, assim, eu fui selecionando os arquitetos ou incorporadores, em alguns casos o arquiteto e o incorporador eram a mesma pessoa, que mais produziram ou que tiveram aí maior sucesso comercial. Então, assim, o arquiteto que fez 2 prédios incríveis, provavelmente não entrou no livro, porque assim, o arquiteto que fez 2 prédios incríveis há uns 30, inclusive dessa época.
Se eu fosse contar a história de cada um deles, o livro ia ter 700 páginas, ia custar o dobro do preço e ninguém ia ler. Mas você pode fazer o São Paulo nas alturas 2, 3, 4. O livro podia ter 1000 páginas, certamente. Tetralogia. O livro podia ter 1000 páginas. Os personagens são muito ricos. Eu até tive que me controlar às vezes, ainda que eu quisesse contar a história pessoal deles, que é importante. Eu tinha, assim, 1000 histórias ficaram de fora. E qual foi o personagem que mais te fascinou desse hall todo de arquitetos incorporadores? Olha, são muitos e muito bons. Depende do dia. Cada dia eu falo um. E que não é uma estratégia. É que cada dia eu estou assim, eu me afeiçoo. Então, por exemplo, hoje alguém colocou lá no Facebook falando, nossa, como o rap era bom. Então hoje eu vim para cá pensando, caramba, o rap fez 30 prédios em São Paulo. Excelentes. De prédios de kitnet, apartamentos de luxo em Higienópolis. Fez o edifício Itália. Fez o edifício Ouro Preto aqui do lado. Fez a igreja de São Domingos praticamente de graça para os dominicanos. É um cara que teve assim, uma história de vida trágica, né? Começo, meio e fim. Muito, muito triste. Aliás, a filha dele me falava, né? Ele era uma pessoa triste. Uma pessoa que amava a arquitetura, que era um purista, que nunca se preocupou com dinheiro e que todas as fotos dele, você não vê ele sorrindo, né? Então hoje eu vim para cá pensando, o Franz Repp. Só que o Franz Repp, felizmente, é mais conhecido. Eu até acho que demorou demais para ficar conhecido. Ainda assim, agora tem alguns livros aí no prelo sobre ele, mas ainda a gente tem que lembrar que ainda não tem nenhum. E até recentemente não se falava do Repp nas faculdades de arquitetura. Mas o Repp é mais conhecido que outros. Eu acho que o Israel Gauman e a Maria Bardelli, o Hermano Cifredi, talvez foram as maiores surpresas pela trajetória, né, de ambos, né? O Israel Gauman é um judeu que veio da Romênia. Para quem conhece a Romênia, sabe que hoje a Romênia é um país pobre. Imaginem a Romênia dos anos 30, quando a família dele fugiu e veio para o Brasil. É uma história típica do Bom Retiro, né? O pai dele tinha uma pequena fábrica de bonés, chapéus, na época que o homem paulistano comprava chapéu. E ele, aos 25 anos de idade, ele se casou. E, olha só, o chapéu. Aqui tem um representante do chapéu. Naquela época, todo mundo estaria de chapéu. Meu irmão, gente, Rodrigo. Prazer. Boa, boa. E o Gauman, ele ganhou uma casa dos pais quando se casou, numa área alagadiça da cidade, que não era muito valorizada, tinha muito pernilongo. Elas décadas depois ainda tem muito pernilongo. E ele ele foi aluno do Artigas, ele foi estagiário com Henrique Mindlin, e aos 25 anos ele convence a esposa de, olha, vamos, esse terreno que meu pai me deu para a gente fazer a casa, etc., vamos fazer um predinho nele e vamos morar num apartamento de 40 metros quadrados para economizar, para eu poder ser construtor. Ou seja, o Gauman, de alguma maneira, aliás, como muitos arquitetos dessa geração, percebia que os arquitetos eram mal pagos, ou que recebiam pouco pelo projeto, algo que obviamente mudou muito nas décadas seguintes, mas naquela época os arquitetos ganhavam pouco, e o Gauman decide fazer um predinho de 8 apartamentos, na Rua Tucumã. Aliás, esse predinho que foi demolido há 6 meses, e que era tão bonito. Depois ele fez um na Rua dos Pinheiros, que está lá até hoje, apesar de umas grades assustadoras, que meio desfiguraram a marquise. E aí ele fez tantos prédios, Pinheiros, Jardins, Campos Elíseos, Guarujá, Santos, Manaus. Também tem uma história aí impressionante, né, de vida. Eu acho que é um dos grandes personagens. E a Maria Bardelli e o Hermano Cifredi, que aliás tem um capítulo inteiro para eles no livro, o Gauman não chegou a ter um capítulo inteiro, eu tive que editar, mas eu acho que a Maria Bardelli e o Hermano Cifredi, eles condensam demais essa era, né? Ou seja, do arquiteto, que na Europa não pôde viver da arquitetura, eles estudaram no Politécnico de Milão,
e ganhavam a vida fazendo design de feiras agrícolas. Na época que assim, a feira do tomate, a feira do mamão, a feira da carne, etc. E eles faziam logotipos, comunicação visual, estandes. Ou seja, o que o Artacho Jurado fazia em feiras industriais em São Paulo, antes de virar incorporador, a Maria e o Hermano faziam para sobreviver no interior da Itália. E eles vêm para o Brasil como designers gráficos, e tinha um belo emprego na editora e gráfica Bloch, no Rio de Janeiro. A Maria traz os seus 7 irmãos pequenos, mais jovens, para morar no Brasil, ou seja, era de uma família pobre. E muito rapidamente eles se dão conta, nós queremos ser arquitetos. Nós viemos para o Brasil para ser arquitetos. Então eles largam tudo no Rio, o emprego, a casa, a Maria traz a família toda dela, para concorrer, para participar do concurso do Edifício Itália. Começam fazendo prédios de kitnetes para um engenheiro local de família italiana que tinha acabado de inaugurar o Cine Marrocos, né, o Nelson Scuracchio. Depois fazem prédios de luxo em Higienópolis, muito característicos. Depois, quando as condições se tornam adversas para esse tipo de negócio, eles fazem galerias. Galeria do Rock, Galeria Presidente, Rua Nova Barão, Galeria 7 de Abril, Galeria Le Village, lá na Rua Augusta. Eles fizeram mais de 3.000 espaços de lojas em galerias em São Paulo, num espaço de 4 anos. E quando o negócio das galerias começa a decair com a inauguração do Shopping Iguatemi, eles fazem o Hotel Hilton e conseguem... ou seja, aí, ao contrário do Tijuros, né, que sabia tudo de hotéis e nada de incorporação, eles sabiam tudo de incorporação e nada de hotelaria. E se encontraram 4 vezes com o Conrad Hilton, lá nos Estados Unidos, para convencê-lo de que o primeiro hotel da bandeira Hilton no Brasil tinha que ser um empreendimento deles, que deveria ter sido uma galeria, o Supercentro Paulistânia, aí na Avenida Ipiranga. Conseguem vender 56.000 cotas para financiar o Hilton. E contratam o Burle Marx para fazer a piscina, os azulejos. Depois ainda sugerem um projeto que nunca foi feito, de parque com mirantes ligando as cataratas do Iguaçu à futura usina de Itaipu. Eles ficavam inventando programas. E mesmo em 2018, o mundo arquitetônico, não sei se a Mari vai concordar comigo, é um tantinho machista. Me chama a atenção que os dois assinavam, ainda que eles não tivessem a CREA, o nome era Cifredi e Bardelli. E quem os conheceu, olha, felizmente tem muitos nonagenários que os conheceram e dizem que assim, os dois se tratavam de igual para igual, tinham o mesmo poder. As pessoas dizem que ela era melhor desenhista que ele era melhor empresário, mas para mim impressiona esse grau de versatilidade. Agora, eles foram um pouco estudados, né, também. Eu estava outro dia numa rodinha ali de arquitetos da FAO, formados ali no começo dos anos 80, e comentando realmente, assim, nossa, na faculdade a gente não ouvia falar da Maria Bardelli. Eles citaram assim, talvez na aula do Lúcio Gomes Machado, enfim. Mas, realmente, assim, são nomes que ficaram ali um pouco... Tiveram seu brilho, né, tiveram sua atuação, mas ficaram durante muito tempo esquecidos. Né? Sim. E tem essas ironias, de alguma maneira. Né? Ou seja, o casal ficou muito rico. Muito rico. Ou seja, ao contrário de vários que no livro eu conto quebraram, se deprimiram, não suportaram inflações e inadimplência. Nossa, esse capítulo é um pouco triste, porque aí você pega cada parágrafo, você fala o que aconteceu. Mas spoiler, não conta. Não, mas é um pouco triste. Mas no caso da Maria e do Hermano, eles tiveram uma vida muito confortável. A Maria Bardelli morava num apartamento de 1.000 metros quadrados, uma cobertura duplex em Higienópolis, que ela desenhou, né, desenhou o prédio, o hall do prédio é impressionante e eles viviam muito bem. Mas eu fico me perguntando, ou seja, por que não tiveram esse reconhecimento? Porque eles eram arquitetos muito agressivos.
Ou seja, todo mundo que eu conheci que teve algum contato com eles, lembram como eles se reinventaram aqui. E como eles tinham acesso ao Melite das maneiras aí mais políticas possíveis, né? Tinha gente que chamava a Dona Maria de condessa. Ela se vestia, dizem, como uma condessa. Ela tinha, sei lá, um vestido por dia. Então, é engraçado que esse casal de italianos pobres se tocou de alguma maneira que o marketing pessoal deles nós somos italianos profissionais, temos que ser elegância personificada, e trabalharam com o Nelson Scoracchio, com a família Safra, com a família Citron, com algumas das famílias mais ricas e de São Paulo, e foram deslumbrados com eles. Muito inteligentes, muito bem vestidos, assim, com carisma. E eu fico curioso, né, assim, como era essa faceta arquiteto/empresário. Aí, mudando um pouco de assunto, Raul, acho que, na verdade, nem tanto, né, de falar um pouquinho do Edifício Itália agora, que você citou, do Franz Repp. Ali eu fiquei muito surpresa com uma história que você conta, que eu não conhecia, que foi como o Franz Repp conseguiu, não é burlar, mas é interpretar a lei, né, as diretrizes ali, as normas urbanas, de uma forma que ele conseguiu projetar realmente o melhor edifício que estava concorrendo. Isso porque ele era um alemão concorrendo para fazer o Edifício Itália com outros 2 escritórios italianos, de arquitetos italianos. O Franz Repp fez uma coisa muito genial, que foi o seguinte: naquela época, a altura do prédio ela dependia da largura da rua. Então, assim, isso limitava muito o gabarito dos prédios. Você não conseguia construir arranha-céus. E ele queria fazer um arranha-céu. O que ele fez? Ele girou o prédio, em vez de voltar o prédio para a rua, ele virou o prédio para a Praça da República. E a Praça da República tem uma largura gigantesca. E isso fez com que ele conseguisse aquela altura toda. Nos anos 70, a partir dos anos... O plano diretor eu não tenho na cabeça agora, mas aquele plano que instituiu os malditos recuos obrigatórios, que fizeram com que os nossos prédios virassem ilhas, que fizeram os nossos prédios virarem fortalezas, com grades e isolados da calçada. O paliteiro, né? Aqueles prédios magrinhos no meio do terreno, longe da calçada. Né? Por que será que nenhum arquiteto, nessa época, pensou em alguma coisa que burlasse essa lei? Porque isso limita muito, isso pauta muito a cidade que a gente tem hoje, né? E um dos maiores problemas que acho que a gente tem na cidade, que é esse isolamento dos prédios em relação à calçada, e que claro, isso influencia muito negativamente a vida na calçada, né? Que é a vida urbana. Então, o que você acha? Assim, o que aconteceu? Deu tilt nos anos 80? Olha, né? Aliás, deu vários tilts, né, nos anos 80, em vários sentidos. Mas o Prestes Maia, que hoje em dia é lembrado e muito criticado pelo seu rodoviarismo, por ter engavetado o projeto de metrô, etc., tinha, sim, uma visão urbana interessante quando ele pensou no plano de avenidas, nos eixos focais, onde essas grandes avenidas passariam. Ou seja, certas esquinas, certos lugares com perspectiva privilegiada, poderiam receber projetos mais ousados. E havia uma comissão consultiva, né, o prefeito dava a última palavra, mas tinha uma comissão consultiva para permitir ou não projetos que fugissem do feijão com arroz. Né, São Paulo, hoje em dia, premia quem projeta o feijão com arroz e pune, seja com demora, seja com fiscais espertalhões, etc., quem tenta fazer algo diferente do feijão com arroz. E, aliás, foi uma conversa ontem, né, no debate do Arquifuturo. Não, mas quem é que vai proibir, etc. E eu estava lembrando que, assim, Londres tem uma comissão consultiva do que pode ser construído ou não na cidade. Durante muito tempo foi o Richard Rogers, o presidente dessa comissão. Ele foi nomeado pelo Ken Livingstone, que foi o primeiro prefeito eleito de Londres. Né? Barcelona tem até hoje, aliás, Barcelona tem há mais de 30 anos uma comissão que decide. Ou seja, não é tão maluco imaginar que, para alguns projetos gigantes ou em áreas privilegiadas da cidade, houvesse
um debate maior do que se aprova ou não. Especialmente do lado aí de prédios tombados, né? Senão você pode construir qualquer coisa do lado do MASP, qualquer coisa do lado aí de vários lugares. E na São Paulo, nessa época, tinha. Então, nos anos 50, o presidente dessa comissão consultiva era o Rino Leve. O Rino Leve era presidente do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, e muito próximo da Fiesp. O Roberto Simons tinha sido um dos primeiros clientes dele, né, um dos fundadores da Fiesp. Então, o Rino Leve, vários desses prédios que eram um tanto ousados, foram aprovados pela canetada do Rino. O Nações Unidas, na Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio, o Itália passou pelo crivo dele, o Copan passou pelo crivo dele, e vários outros. No caso do Itália, foi um jeitinho, mas um jeitinho legal. Ou seja, ele podia, naquela esquina, pelo plano de avenidas, fazer um prédio olhando para... Eu acho que aí sim teve uma outra genialidade, um outro jeitinho, porque a lei da época mandava você cobrir as empenas cegas dos prédios vizinhos. Ou seja, quem conhece a Avenida Vieira de Carvalho, ou Largo do Arouche, ou quem anda por Ipanema ou Copacabana, vê que todos os prédios são colados, e eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho para não ficar aquele paredão. Isso num mundo pré-jardim vertical ou pré-murais do TEC. Então, se ninguém queria deixar aquela medianeira perdida. E o que o Franz Repp faz? Ele queria o seu prédio esbelto e solto. Eles tinham uma obrigação, quem ganhasse aquele concurso, de ceder 7.000 metros quadrados para o Círculo Italiano. O Círculo Italiano tinha 1.000 metros quadrados inicialmente, faz esse concurso, diz quem ganhar dá 7.000 para a gente e o resto vocês comercializam. E como a Itália tinha sido adversária do Brasil na Segunda Guerra e o prédio do Círculo Italiano, o Palacete, tinha sido expropriado por Vargas, para os italianos, além de ganhar dinheiro, era muito importante ter um símbolo de status recuperado. Nós somos italianos, São Paulo é italiana, por que não ter o prédio mais alto? E o Franz Repp cria volumes, que por exemplo, eu estou vendo daqui, não sei se vocês vão conseguir ver, volumes que cobrem, né, como abas, os prédios vizinhos. Então ele respeita a lei, ganha esse cálculo para fazer um prédio mais alto, é aprovado pela prefeitura, e acho que os italianos... nas graças dos italianos, né? Porque claro, ele conseguiu construir mais. Com certeza. E acho que tem um outro assunto também. Gente, eu estou perguntando sem parar aqui, mas a hora que alguém quiser também perguntar, falar alguma coisa, por favor, seja bem-vindo. Podia falar um pouquinho da metrópole? Sim, acho que é bom. Né? O prédio onde estamos. Eu perdi o Antônio. Antônio, eu tá tinha falado, está lá fora. Oba! Eu tinha falado para o Antônio, eu vou aproveitar para falar da metrópole, porque assim, eu tenho falado muito sobre o livro nos prédios mais desajeitados possíveis, né? Então você fica falando, tal, você quase pede, fechem os olhos e pensem numa outra São Paulo, ou pensem numa outra arquitetura, tipo, não olhem para os lados. E aqui é um raro exemplo que tem vários dos ingredientes que permitiram esse milagre arquitetônico. Então você tem um terreno na Avenida São Luís, que tinha sido alargada há muito pouco, os palacetes tinham acabado de ser demolidos, a empresa que tinha maior participação desse terreno era uma empresa de Santos, que não estava no mercado imobiliário daqui, e logo não era especialista no mercado imobiliário. A gente tem que lembrar que o mercado imobiliário de grande escala não tinha nem 10 anos quando a Galeria Metrópole foi pensada. Ou seja, tudo era novo. Você imagina, o Big Bang do mercado imobiliário grande, por assim dizer, é a venda do edifício Mara, na Brigadeiro Tobias, né, atrás do Mirante do Vale, que é 49. O primeiro prédio aí com 200 apartamentos, com anúncio em jornal, pagando prestações, condomínio, tem a sua casa própria, etc, etc. E de kitnets. Então, o Mara... obrigado. O Mara é esse Big Bang. Então, 49. Vocês imaginam, 49 tem essa novidade, né? Em 51, você já tem o Copan sendo anunciado,
quase todos os prédios do Artacho Jurado anunciados, pelo menos 10 do Franz Repp, pelo menos 10 do Alfred Duntut, vários arranha-céus do Korngold, e etc, etc. Em 2 anos. Ou seja, nem a febre dos aplicativos foi tão rápida. Ou seja, da criação do Uber ou do Airbnb, levou alguns anos. Será que isso é sério? Será que vai dar retorno? Como você vai criar uma empresa de $1 bilhão entre 5, né, quase adolescentes? Né? Imagina, quem criou o WhatsApp? Né? O Waze levou 10 anos, né, para se valorizar. Em 2 anos, tinham banqueiros de 30 e poucos anos que diziam, vamos chamar o Niemeyer para fazer um prédio com 900 apartamentos em formato de S deitada, com brises. E nenhum dos envolvidos foi internado em hospício. Ou seja, as pessoas disseram, é mesmo, 900 apartamentos, Niemeyer pré-Brasília, ou seja, Niemeyer ainda como arquiteto de vanguarda, como arquiteto muito vinculado ainda ao varguismo, que para certa elite paulistana ainda era um problema. E então, assim, em poucos anos, esse mercado imobiliário ganha muita força. O Itália, por exemplo, foi pensado em 53, 54. A gente está falando de um crescimento meteórico, né? O Henrique Mindlin fala, né, que a explosão da arquitetura moderna do Brasil foi feita por um punhado de jovens num período muito curto de tempo. E só te interrompendo, uma observação, os projetos pipocaram e foi uma coisa incrível, mas depois muitos deles se arrastaram, a construção se arrastou durante anos, né? Depois eu acho que é outro assunto para a gente comentar. Claro. E aí eu vou chegar na Galeria Metrópole, prometo. Naquela época, quem tinha dinheiro a um grande terreno recorria a quem sabia. Você imagina como o Brasil seria um país diferente, não só na arquitetura, se quem tivesse dinheiro e poder assumisse, talvez eu não entenda desse assunto, mas deixa eu recorrer aos universitários ou aos formados. E no caso, essa companhia santista decide, temos que fazer algo com esse terreno. A São Luís valorizou demais, é hora de a gente monetizar. E convidam 4 arquitetos para apresentar propostas. O mais velho deles tinha 35 anos de idade, Salvador Cândia. O mais jovem era o Giancarlo Gasperini, que tinha 28 anos. Aí no meio tinha o Davi Libeskind, que tinha acabado de fazer 30, e tinha o Jorge Wilhelm, que acho que tinha 29. Então, vocês concordam que era um outro Brasil? Que, ou seja, num momento que assim, havia grandes empresas de engenharia, que a Severo Vilares, né, que era herdeira do Ramos de Azevedo, pegava tudo quanto era obra pública, que uma empresa de Santos convide 4 jovens rebeldes, e melhor ainda, e que haja um empate, e que Cândia e Gasperini digam, vamos juntar as nossas ideias e fazer um projeto só. E esse projeto de 59, que ficou pronto em 64, hoje você consegue comparar com qualquer shopping construído 40 ou 50 anos depois. Assim, deem uma volta. O tamanho do corredor, o tamanho das áreas comuns, luz natural e um jardim interno muito antes de qualquer papo de sustentabilidade. Abertura para a cidade. Aliás, esse volume em que a gente está respeitando a lei, né? Ele ocupa o lote, mas o terra é recuado. Então, num dia de chuva, de sol forte, você criou uma marquise. É um prédio multiuso. Aliás, ele nasce com casa de chá, com café, com restaurante, com lugar de shows ao vivo. Gilberto Gil, no começo de carreira, se apresentou aqui, Elis Regina se apresentou aqui, ainda Jorge Ben se apresentou aqui, e era o lugar de paquera, era uma espécie de Vila Madalena em meio quarteirão,
da época, era onde as coisas eram permitidas. Aqui se fumava maconha, aqui gays vinham namorar, aqui, em pouquíssimo tempo, a Galeria Metrópole virou um símbolo. E a gente tem que pensar quanto a arquitetura foi responsável por esse sucesso. E eu acho que um dos motivos de escrever esse livro é justamente para a gente pensar o quanto a gente desaprendeu. E olha, eu que morei muitos anos fora do Brasil e acho que o Brasil devia ser mais aberto, mais globalizado, receber mais imigrantes, a gente devia viajar mais, nós deveríamos ser menos monoglotas, etc, etc. Ainda assim, a gente não precisa apenas aprender com Copenhague, com Nova York, com Barcelona, com Bogotá ou com Tóquio. Olha que eu defendo que a gente aprenda assim com essas cidades. Mas a gente já foi capaz de fazer um edifício multiuso como o Conjunto Nacional. E aí a gente faz a Avenida Berrini, a gente faz a Chucri Zaidan, e a gente faz a Marginal Pinheiros, e a gente faz os próprios quarteirões posteriores da Paulista, sem aprender uma única lição do Conjunto Nacional. Aliás, a legislação paulistana, defendida tanto pelo IAB quanto pela Associação de Engenheiros, ia contra as ideias do Conjunto Nacional. Nós fizemos um Copan projetado entre 51 e 52. A época tinha 900 apartamentos, inclusive com apartamentos de 29 metros quadrados, na área mais valorizada da cidade. O edifício Montreal do Niemeyer, também com apartamentos de 28 metros quadrados, ficava a meia quadra do Roof, que era o grande bar, lugar de festas de casamento da elite, no topo do edifício da Gazeta. Então você estava literalmente colocando edifícios de kitnets no meio do Jardim Europa, ou no meio do Morumbi. Naquela época, a gente sabe que hoje seria bastante difícil colocar um prédio de kitnets no Jardim Europa. Nem chama mais kitnet, né? Agora nem é chama, estúdio. Agora é estúdio. Mas durante muito tempo no mercado imobiliário fazia apartamentos de 2 e 3 quartos. E se você não tinha dinheiro ou para alugar ou para pagar esses apartamentos, você tinha que viajar muito longe. Ou seja, a gente teve aí um período curto de tempo em onde havia essa possibilidade para uma classe média que se formava, de funcionários públicos, secretárias, profissionais liberais, que preferiam sacrificar o espaço a estar no único lugar da cidade que tinha bonde a contento, que tinha ônibus, que tinha cinemas, que tinha o mapping, que tinha a Cinemateca, o MASP, o Teatro Municipal, o IAB, etc. O Artacho Jurado, que é outro dos personagens do livro, ele faz edifícios com apartamentos populares, minúsculos, e os maquia de alguma maneira para dar status. Porque ele mesmo vinha da Zona Leste e vinha da classe média baixa, né? Ele deixou a escola aos 10 anos de idade e trabalhava na marcenaria do pai, né? A carreira dele começa fazendo berços. Numa época onde a nossa taxa de fecundidade era de 6 a 7 filhos por mulher, acho que fazer berço era melhor negócio que fazer chapéu. E o Artacho vem desse mundo de fazer berços na Zona Leste. Então, dá para entender que ele faça um prédio de quase 400 apartamentos como o Louvre, e muitos apartamentos pequenos, ou no caso do Viadutos, que tem apartamentos de 40 metros quadrados, mas que diga, não, você vai fazer um enorme sacrifício para pagar mensalidades aí por 6, 7 anos, mas você vai se sentir nobre, você não vai se sentir discriminado. Aliás, até essa ideia de criar uma espécie de clube no Bretagne, mas no Bretagne tem apartamentos de 80 metros quadrados em plena Avenida Higienópolis. Claramente é de um cara que, mesmo que quisesse, receberia a bola preta de qualquer clube social à época. Num momento em que a vida social da cidade acontecia nos clubes. Então, você vai morar num apartamento pequenininho, mas vai ter um salão de festas, decorado com imagens do Alice no País das Maravilhas em cada parede. Ou tem uma sala de música no Bretagne com um piano, porque o Artacho adorava a música e ele achava, já que não cabe o piano nos apartamentos da classe média, tem que ir lá um piano no térreo. E etc, etc. Agora,
Ao contrário do mercado imobiliário atual, que faz questão de dizer que tudo é exclusivo, a palavra exclusivo é a palavra menos exclusiva, né, do marketing imobiliário. Né? O Palazzo X exclusivo. Depois de 500 palazzos, ou 500 chateaus, ou maisons, tipo, todo mundo mora numa maison. Né? E o Artacho não. O Artacho conhecia profundamente o seu cliente. Ele sabia que já era um esforço sobrenatural para essas pessoas comprarem um apartamento em Higienópolis ou no centro. Então, o marketing dele era: o condomínio vai ser baratinho. Então, ele falava nos estandes de venda, ele é um dos precursores. Aliás, se algo que ele entendia era de estande, nos estandes de vendas, por exemplo, na venda do Bretagne, você já vê nos anúncios de 1950 do Bretagne, ele manda fazer um estacionamento, uma garagem, com 320 vagas, num prédio com 160 apartamentos. Numa época que nem elite tinha carro. E o Artacho dizia para os futuros compradores: olha, nenhum prédio do bairro tem garagem, vocês podem alugar essas vagas. Ou no caso do Viadutos e do Planalto, ele dizia e era possível, né? A lei também mudou, que o topo dos prédios, que eram muito bem localizados, ele tinha um grande olho para terrenos, vocês podem colocar um billboard, né, um placar eletrônico para publicidade. Então, durante muitos anos, a Garbo anunciava no topo do Viadutos, o Planalto tinha anunciantes. Você tinha lojas e cafés e restaurantes no térreo, e você podia alugar, ou seja, com o dinheiro da publicidade o condomínio vai ficar mais barato. Então, era o anti-marketing de hoje, né? Olha, você pode morar aqui, vai parecer que é um prédio de luxo, esses terraços são enormes, divididos em 6 apartamentos, mas a divisória é pequenininha para ninguém perceber que esse terraço enorme não é só de você, e você vai conseguir ficar abatendo o teu condomínio. Então, essa tentativa, de alguma maneira, foi boicotada por muitas leis. Aliás, as entrevistas dos autores das leis à época revelam a polêmica desses prédios populares no centro. As kitnets não são familiares. Você não pode criar uma família Tinha uma numa patrulha kitnet. da moralidade ali. É claro que esses prédios atraíam muitos solteiros. E muitos estudantes, numa época onde você tinha que vir para São Paulo estudar. É claro que muitos estudantes num prédio têm assim, comportamentos um pouco diferentes. E havia uma patrulha contra. O problema é que, com essa patrulha contra, as leis favorecem apartamentos grandes que poucos podiam pagar. Então, uma das ironias, ao contrário de cidades desenvolvidas, onde, se você quiser morar na área onde tem tudo, você tem que se contentar com o espaço pequeno, seja em Paris, Tóquio ou Nova York. E se você quiser uma casa enorme, vá para os Hamptons. Em São Paulo a gente fez o oposto. A gente deixa os imóveis enormes, maiores, nas áreas bem servidas, e cria uma densidade irregular, mal planejada, empilhada, onde não tem transporte público e onde não há empregos. E a gente não desfez ainda essa bomba relógio. Mas já existe um movimento de recuperar um pouco esse espírito, né, Raul? A gente já vê incorporadoras lançando aqui no centro, de novo, prédios com esse espírito de estúdio. Outro dia eu vi, já não é tão novo isso, mas achei genial, assim, uma incorporadora que falou: dê seu carro como entrada, porque aqui você não precisa de carro, você, né, abra mão do carro, você vai usar transporte público, você vai estar na cidade, você não vai precisar se deslocar. Então, aceitando o carro como a entrada do apartamento. Olha, eu sou muito otimista, e apesar aí de alguns tropeços ao longo do livro, assim, alguns capítulos mais baixo astral, eu acho que eu termino o livro de forma otimista, porque a sociedade brasileira, para variar, está mudando muito mais rápido que o poder público e que o mercado imobiliário. E quem não entender isso vai perder dinheiro, de fato. Por que esses prédios estão sendo feitos e por que esses prédios estão sendo vendidos? Primeiro, há uma superpopulação de jovens que nasceu
no Morumbi, no Alphaville, em bairros que eram fechados, ou seja, gente de classe alta, que foi escolas boas, que tem emprego bom já aos 25 anos de idade, e que não quer morar na casa de papai e mamãe. Isso numa época que você pode fazer de tudo na casa de papai e mamãe. Você não está fugindo para ter liberdade. Você está fugindo de uma vida que não combina com o teu estilo de vida. Ou seja, a gente tem uma geração, talvez a primeira geração em um século, que não vai ter um emprego para o resto da vida e que não quer ter um emprego para o resto da vida. Que não quer... que troca a estabilidade pelo entusiasmo, pelo projeto. Que concebe projetos com amigos no café da esquina. E esse café da esquina tem que ter Wi-Fi. E se você morar no meio do Jardim Europa, você não vai achar um café na esquina com Wi-Fi. Tem que andar muito para achar um café no Jardim Europa. E que não vão casar aos 25 anos e ter 4 filhos. E que não vão assistir novela todo dia ao redor de Mônica TV. Elas que vão passar literalmente todas as noites na rua. Ou seja, olha como a sociedade mudou, né? Assim, eu lembro da sociedade brasileira assistindo ao Rock Santeiro, todo mundo em casa, as pessoas saíam para restaurantes que serviam montanhas de comida nos anos 80. E anos 90, as pessoas saíam no sábado, né? No domingo iam comer pizza. E durante a semana, as ruas eram desertas. Hoje você passa em ruas residenciais, até nos jardins, e você vê aquela multidão de mesinhas, né? De gente bebendo e conversando numa segunda-feira. E acho que além dessa mudança também nessa vontade, né, das pessoas de morarem em lugares mais centrais, tem também a contribuição do último plano diretor, né, que já incentiva, já resgata algumas diretrizes que colaboram, aí para os futuros empreendimentos, colaboram com uma cidade um pouco mais amigável, né, Raul? A fachada ativa é muito importante, ou seja, você premiar o incorporador que garante um espaço para estabelecimentos comerciais no térreo, e o multiuso, que durante muito tempo você fazendo um prédio, apartamento ou escritório e loja, você era penalizado pela legislação. E hoje em dia é o contrário. Você pode ter mais metros quadrados se tiver multiuso. A permeabilidade, né? A lei dá incentivos para os prédios, para os edifícios que permitem que abram passagens para as pessoas cruzarem ruas ou, enfim, cortarem caminho, que abram parte do seu terreno para ser também espaço público, né? Então, acho que isso também... Tomara que a gente consiga ver os frutos disso rapidamente, né? Ainda... Acho que ainda não é visível, né? Não é visível, e eu tenho certos reparos ao plano diretor. Assim, não há varejo para 5.000 prédios multiuso em São Paulo. Não vai haver. A Amazon não vai deixar. Eu acho que a gente precisa ter quadras multiuso, bairros multiuso. Assim, só ter prédio multiuso não vai funcionar. A gente vai ter galerias vazias, lojas vazias. O que a gente tem que ter é, no mesmo quarteirão, um prédio residencial, um prédio de escritórios, um espaço para um café. Ou seja, o oposto da Berrini, o oposto do Morumbi. Gente, alguém tem alguma pergunta? Nós estamos aqui falando sem parar, só nós dois. Eu falo sem parar mesmo. Vocês sabem o risco que vocês têm aqui. Eu posso ficar falando até às 11 da noite numa boa. Vamos lá, gente. A gente abre aí, pode pegar algumas intervenções e depois retomar. Tudo bem, Mariane, Raul? A gente tem uma meia hora ainda para tocar aí. Valeu, você. Depois o Ricardo. Eu sou o Tony. Eu concordo com tudo que vocês falaram e tal, mas eu ainda não estou sentindo essa mudança do plano diretor, essa coisa toda. Por causa de um exemplo muito concreto. Eu moro aqui no final da Angélica, quase na Paulista, e é uma região que a Paulista está crescendo para lá. Está subindo prédios de escritórios num lugar que ainda era residencial. O meu prédio é antigo, tem uns 50 anos, mas as poucas casas que ainda tinha caíram e virou tudo prédio de escritório.
São prédios novos, a maioria tem menos de 10 anos, tem um que ainda nem inaugurou. E é fascinante como eles cresceram pensando só em escritório. Não tem lugar para comer. Assim, como é que eles vão encher de 700 mil pessoas trabalhando nos escritórios e onde que esse povo vai comer? É fabuloso. Aí tem um novo que está abrindo, aí 2 grandes espaços embaixo, passagem da Angélica para a Consolação. Falei, beleza, esse aí é moderno. O que será que vai abrir no térreo, né? Abrir um Bradesco. Sendo que tem um Bradesco na quadra em frente. Então, assim... Podia ser uma drogaria. Podia ser uma padaria, não tem onde comer. Assim, é impressionante o povo. Então é uma região esquisita, porque de dia ela só tem movimento na hora do almoço, porque daí sai todo o povo, e aí vão comer em porcarias que tem nas ruas ali em volta, não tem um lugar legal. Lugar legal, eu não estou falando um lugar chique, mas um lugar razoável. Eles vão comer quilo em boteco. E à noite não tem ninguém, e à noite é cheio de nóia, porque não tem movimento, principalmente a rua de trás. Então, assim, é um problema urbano em cima de um problema urbano. Mas olha, da incorporação de alguém comprar um terreno, estudar o que colocar lá, o que tem demanda, contratar o arquiteto, colocar o anúncio no jornal, conseguir vender, construir, etc., leva alguns bons anos. Então, provavelmente esses prédios são o último plano diretor. O último plano diretor é 2014, e justamente ele é aprovado num momento que a economia brasileira estava desmoronando. Então, a gente tem alguns poucos projetos na Rebouças, que você pode ver, que vão ter assim, cinema no térreo, loja, etc. Mas o mercado imobiliário, é só você pegar, estudar, né, o mercado imobiliário então, de massas, de 49 aos dias de hoje, ele tem explosões e depressões a cada década. É um negócio de risco, é um negócio que encalha muito rápido, bairros pioram velozmente, prédios... Então, você compra o terreno caríssimo hoje e daqui a 10 anos aquele bairro micou. Ou aquela rua micou, ou o negócio que você está oferecendo micou. E tem inflação, tem financiamento, tem Brasil imprevisível. Então, provavelmente esses prédios que já estão prontos, pré-plano diretor e errados urbanisticamente, foram erguidos por gente que acreditava que o Brasil estava numa trajetória ascendente. E o do Bradesco, provavelmente, deve estar soltando fogos que tem o Bradesco para alugar esse térreo. Eu lembro que muita gente reclamou, amigos intelectualizados, viajados, engajados, reclamaram muito que o Carrefour instalou uma lojinha ali no Conjunto Nacional, onde era a Livraria das Artes, da Livraria da Cultura. Eu tenho 2 perguntas para essas pessoas. Uma, vocês compravam livros lá todo mês? E 2, era melhor quando estava vazio, antes do Carrefour? Ou é melhor que o Carrefour esteja lá? Porque já tem muitos andares do Conjunto Nacional vazios, né? Aqueles volumes no topo do jardim, do lado lá da geodésica, estão vazios há 3 anos. Então, é o que dá. Eu acho que muitas vezes a gente fica cobrando coisas que a economia do Brasil não sustenta, não segura. Então, um pouco de realismo, tanto para o poder público, como para o mercado imobiliário, como para nós, né, que consumimos. Quando você aluga, quando você compra, você está premiando alguém. Eu sempre falo, se a elite paulistana não tivesse comprado tanto prédio neoclássico, os prédios neoclássicos não existiriam. Não é que o mercado imobiliário nos impôs. As pessoas compraram, e ao comprar muito, criaram uma corrida do ouro a quem se sente mais Maria Antonieta. Eu ia fazer um comentário, mas o Raul já cobriu. Ricardo, pessoal que está aí fora aí quiser fazer uma pergunta aí também participar, é só falar e assinalar, tá? Aí vem aqui na entrada aqui e faz. Oi, boa noite. Eu sou arquiteto também. Eu queria saber um pouco da sua impressão em relação ao reconhecimento dessa arquitetura moderna de São Paulo fora do Brasil, como você teve os anos fora e tal. E eu estudei História da Arquitetura na Politécnica de Barcelona, fiz um mestrado lá, e me impressionou muito
o fato do total desconhecimento, inclusive dentro do Departamento de História da Arquitetura de São Paulo. Eu falava da casa do Warchavchik e parecia que eu estava falando do Santos Dumont, sabe? Que a gente teve um cara, fez um avião primeiro, teve uma casa moderna, modernista no Brasil. Eles simplesmente tinham um desconhecimento, inclusive na aula. Eu debati bastante isso sobre esse assunto lá com eles e queria saber, não sei se esse desleixo talvez parta primeiramente do próprio paulistano, não sei. Mais uma aqui antes de devolver a bola. Pessoal, aí, você. Bom, meu nome é Rodrigo, eu fui um dos entrevistados aí do livro do Raul. Exatamente, faz tempo. Quando saiu o livro eu já falava, nossa, saiu, eu já tinha esquecido. É interessante o colega falar um pouco sobre a pesquisa de arquitetura fora e tal, porque, de certa maneira, a arquitetura moderna, o lugar da arquitetura moderna é o novo mundo, né? Então, a arquitetura moderna ela é uma experiência do cotidiano em São Paulo, ela não é uma experiência do cotidiano em Paris, não é uma experiência do cotidiano em Roma. Então, isso está muito naturalizado na nossa percepção e na nossa cultura urbana, por mais rasteira que ela seja, né? E, de certa maneira, eu acho que o mérito do teu livro é dar nome aos bois de uma arquitetura anônima, né? Porque, assim, o Fernando, né, do livro que ele lançou ontem, lá, eu escrevi o texto do Copan, e a primeira coisa que eu pensei, falei, mas ninguém aguenta mais o Copan. Ninguém aguenta. Você liga a TV, estão lá entrevistando a menina que faz brigadeiro vegano no Copan, o estilista de vanguarda. Virou uma coisa assim de personagens. Perdeu um pouco. Ficou uma coisa engraçada, sabe? Eu falei, putz, preciso sair dessa chave urgentemente, não é? Variar. Então, é mais um comentário mesmo, né? Quer dizer, da gente também entender que a nossa relação com a arquitetura moderna é muito diferente. Você vai para Paris, tem lá 3 obras do Le Corbusier em Paris, né? E aqui você tem milhares de edifícios baseados numa estética corbusieriana, todos. Não é a Bauhaus, não é o Mies, muito menos o Frank Lloyd Wright ou a Aalto, né? Então, como isso... E, curiosamente, também, pegando um pouco a palestra que você deu ontem sobre a preservação da arquitetura moderna, queira ou não queira, é uma arquitetura que não nasceu para envelhecer. Ela nasceu para ser um presente eterno. Quer dizer, o tempo, a pátina do tempo, ela depõe contra a linguagem da arquitetura moderna. Então, você vê um edifício de estilo, ou mesmo um moderno compositivo, um moderno wrightiano ou do Aalto, quanto mais velho, mais bonito, né? Porque você tem matérias naturais, você não tem matérias abstratas como o vidro, o aço, o concreto envelhece muito mal, né? Então, isso é uma contradição também, a gente compreender algo que não foi feito para sofrer a ação do tempo como um patrimônio, quer dizer, a história de uma cidade construída há 70 anos é a história da própria arquitetura moderna. Então, nesse sentido, o mérito do seu livro, eu acho que talvez o fato de ele ter se tornado tão popular também é ter mostrado para as pessoas, de modo geral, que a arquitetura moderna paulista não é apenas os 3 edifícios que estão na capa do livro, né? Verdade, Paulistano. Verdade, eu acho que é um... Eu nunca falei ao microfone e tenho um pouco de dificuldade para falar, mas acho importante comentar. Sou arquiteta de formação, feliz em ouvir você falar do Franz Repp, porque sou autora de um ensaio publicado pela AU e, primeiramente, pela revista Projeto, e levou 20 anos para as pessoas começarem a ligar para mim perguntando sobre este arquiteto. Agora, o comentário é um pouco extemporâneo. Nestes anos, até talvez os anos 70,
Não sei se depois também a arquitetura, de fato, era cultura. Existia uma discussão permanente que eu, no tempo de estudante, escutava e nunca mais eu ouvi sobre a função social do arquiteto. Na medida que hoje, culturalmente, há uma mudança, não vou dizer decadência, mas há uma transformação na maneira de olhar a sociedade, o mundo. A arquitetura, enquanto cultura, está se perdendo. Nós temos hoje, eu acho, registro de uma outra obra diferente, tecnologicamente notável, mas os discursos que muitas vezes estavam subjacentes nessa arquitetura e que, apesar disso, não é muito conhecida, se foram. Eu acho que naqueles anos em que essas obras foram produzidas, havia um conhecimento, porque havia discussão. Quanto mais foi se restringindo uma visão de mundo mais generosa, tanto menos toda a produção em qualquer âmbito foi esquecida. Obrigado. Olha, eu acho que as três perguntas têm uma relação, vou tentar a condensar. Eu lembro que uma vez eu escrevi, eu ainda era correspondente lá em Nova York, desculpa, teve uma grande exposição no MoMA sobre a arquitetura latino-americana, né, de 55 a 1980. E eu escrevi e comentei que, olha, um raro momento aí da arquitetura latino-americana ganhando um espaço no MoMA. A última grande exposição tinha sido em 55. E aí surgiu um debate do Facebook, aliás, por gente muito proeminente da academia, e um debate que eu acho revelador. Eu lembro que as pessoas começaram a me criticar, por eu falar que a arquitetura brasileira não era suficientemente conhecida nos Estados Unidos, mas como, é claro que é conhecida, essa era uma vertente. E a outra vertente que me criticava falava, é culpa da mídia de a arquitetura brasileira não ser famosa nos Estados Unidos. Raul, tudo é culpa da mídia. Mas aí eu respondi e fiquei, aí sim eu contra-argumentei, fiquei sem resposta quando eu falei, que mídia? A mídia americana deveria ser obrigada a falar da arquitetura brasileira? Ou a imprensa brasileira teria que, sei lá, distribuir jornais em inglês em Nova York para as pessoas conhecerem a arquitetura brasileira? Assim, sinto muito. Aliás, no livro eu falo em vários momentos, assim, não é o tema do livro, mas está presente nesse momento que a senhora comentou, de como se falava de arquitetura, é que os arquitetos tinham muita agressividade em promover a arquitetura, que era uma profissão nova, as faculdades eram novas. Houve publicações em inglês e francês e em alemão sobre a arquitetura brasileira. Quem promoveu essas publicações? Os arquitetos. Os arquitetos iam ao Itamaraty pedir ajuda. O Itamaraty ajudava. O Rino Leve tinha um programa na TV, primeiro na TV Tupi, depois na TV Excelsior. Havia cursos de arquitetura para o público leigo. Então, os arquitetos tinham uma penetração que hoje não tem mais. Ou seja, a atual Bienal de Arquitetura ainda está em cartaz, né? A primeira inauguração da Bienal foi em setembro. Eu quero saber quantos não arquitetos foram lá. Aliás, ontem eu tive na Bienal de Arquitetura, num evento lá do Parque Dom Pedro, não havia uma pessoa ali visitando. Então, os arquitetos mudaram. Ou seja, o Rino Leve da época
o Rep da época, o Abelardo de Souza, o próprio Niemeyer. Acho que o Niemeyer, essa canonização em vida que ele teve por décadas, não foi útil para o estudo dele. Aliás, aproveitando, o Rodrigo aqui é professor da USP, um dos grandes especialistas de Niemeyer no Brasil. O Niemeyer, ainda que fosse um homem razoavelmente retraído, tímido, ele tinha uma relação direta com a elite carioca, com a elite de diversos estados, tinha uma agenda poderosa, sabia muito bem vender o seu métier, e que outros arquitetos educados pós-Niemeyer começaram a achar que basta ser um gênio, ter um momento de inspiração e você vai construir. Assim, do Artigas ali na Bobardi, eles tinham um trabalho de bastidores violento. Você acha que foi fácil o Artigas convencer a Adhemar de Barros, Laudo Natel, a família Saad para fazer o Morumbi? Não foi fácil. Ali na Bobardi teve que fazer lobby com a Adhemar de Barros para o terreno do MASP. O museu foi construído com dinheiro da gestão da ditadura do Castelo Branco, porque o Chateaubriand não só já tinha perdido dinheiro, como já tinha sofrido derrame. Ou seja, o MASP, aquele prédio na Paulista, já não é a fortuna do Chateaubriand, ao contrário da coleção. Ou seja, era gente bastante eclética no mundo que eles circulavam. Na academia, na elite, nos bairros que andavam. E eu acho que quando boa parte dos arquitetos de elite de São Paulo, a gente tem que lembrar que 15% dos brasileiros chegam à universidade. Então, se é universitário, você está em uma elite. Você faz parte da elite. Essa elite circula pouco. É uma elite de arquitetos que se casa com outros arquitetos, que fala com arquitetos, e que etc, etc. Assim, o que é comum entre o Warschawski, o Niemeyer, o João Kohn, a Maria Bardelli, é que eles circulavam. Mas eu lembro do João Kohn me contar numa entrevista que os maiores amigos dele eram artistas plásticos, não arquitetos. O próprio Artacho, que nem arquiteto não era, né? E foi tão metralhado também pelos supostos colegas. Mas achei muito interessante sua colocação. Eu acho que realmente falta um pouco. Acho que o arquiteto ele tem se colocado num papel assim, é crise, não tem trabalho. De vítima. Uma coisa muito vitimizada, porque o Estado não contrata, porque não tem concurso de arquitetura. Porque assim, é um chororô assim, eterno. Para quem é jornalista, não há chororô que possa nos convencer que o negócio da mídia está em piores lençóis que o da arquitetura. Então não venham me dizer que falta trabalho, porque assim, quase todo mundo que se formou comigo está desempregado, ou já mudou de profissão há 20 anos. Então não venha me convencer, você tem que criar o seu mercado. Aproveitando, aliás, a tua primeira fala, que eu esqueci de aproveitar o gancho, não foi fácil escrever de arquitetura na imprensa. Nunca é. Aliás, eu ouvia, escuto até hoje, mas ouvia com mais frequência antes do livro, que por que você não continua escrevendo sobre coisas sérias? Você morou na China há tantos anos, morou em Nova York e Washington, podia estar escrevendo sobre o Trump, sobre o Partido Comunista Chinês, e está escrevendo de arquitetura. Né, de um supérfluo, né, como se eu tivesse regredido jornalisticamente. É triste ouvir isso, sabotado a minha profissão. A arquitetura, a gente não se dá conta, mas ela é onipresente na nossa vida. É onde a gente mora, é onde a gente trabalha, é onde a gente circula, a gente está exposto à arquitetura o tempo inteiro e ela influencia a nossa qualidade de vida diretamente. Então, acho que de forma alguma é um assunto supérfluo, né? Enfim, acho que Claro, não, eu fiz uma série no ano passado chamada São Paulo Ociosa, com grandes construções de São Paulo, grandes terrenos, espaços que estão sem uso há muito tempo. De prédio tombado, a conjunto habitacional parado, a propriedades privadas, estaduais, municipais.
E, sei lá, eu fiz 30 reportagens. Eu acho que 2 chegaram na primeira página da Folha. Eu sabia que muitas vezes, aliás, eu ouvi, eu tenho uma boa audição, tipo, mas por que ele está fazendo essa série? Tipo, não tem coisa mais importante para fazer? O que interessa a Fazenda do Regente Feijó? O que interessa essa Galeria Prestes Maia está vazia há mais de 20 anos? Então, é considerado um tema supérfluo. Agora, como é muito comum as pessoas atacarem a mídia, eu tenho que contra-argumentar. Nunca o leitor teve tanto poder sobre a mídia. Porque o que tem clique, a mídia investe, o que não tem clique, você escanteia. Então, eu posso falar, aliás, sabotando o meu discurso, que eu sei que qualquer reportagem sobre Urso Panda, ou sobre Lava Jato, ou sobre o namoro de alguma celebridade do B, vai ter 30 vezes mais cliques que a reportagem sobre o Palácio dos Correios vazio no Anhangabaú. Porque os diretores dos Correios, né, conseguiram roubar tanto nos últimos 20 anos, mas não conseguiram dar um uso para aquele palácio. Agora, se os leitores se interessassem mais, os meus chefes teriam dado mais espaço para esses assuntos. Ainda se clica muito pouco e a sociedade como um todo não se interessa. Aí não é só culpa de jornalistas. No dia que tiver muita audiência para esse assunto, com certeza vai ter mais investimento. O que eu quero crer também, como entusiasta dessa área e jornalista dessa área, minha vida profissional inteira, é que a gente está construindo essa audiência, né? E, de novo, o próprio fato da gente estar aqui discutindo o livro, na ponte de feriado, essa hora, com tanta gente, eu acho super positivo. Mas só concluindo o que eu ia te falar, né, sobre a função social do arquiteto, o que eu vejo é que tem uma geração nova se formando que está com uma atuação bastante interessante, assim, já mais empreendedora, mais ágil e mais também capaz de ver que também pequenas intervenções são possíveis e podem ter um grande resultado, uma grande transformação. Então, assim, nem tudo é para ser uma grande obra, uma mega obra, uma obra perene, né? Coisas, assim, intervenções temporárias, elas podem surtir um efeito maravilhoso. Então, eu acho que tem aí um novo olhar nascendo e tomara que ele se amplie e reverbere e consiga resgatar mesmo essa função social que o arquiteto precisa ter. E também o arquiteto precisa estar mais presente. Né, muitos arquitetos se furtam ao debate, a estar nas entidades de classe, a estar discutindo seus papéis, enfim. Também tem aí uma lição de casa para ser feita. Ou a querer falar de arquitetura, né? Assim, sei lá, em 20 anos de jornalismo, os arquitetos mais famosos são aqueles que falam, eu não quero falar de arquitetura. Há quase um charme blasé, né? Vamos falar de política. Era só um complemento. Eu, como arquiteta, sou nova ainda na profissão, mas o que eu percebo é que a gente tem que quebrar paradigmas na arquitetura. A arquitetura ela tem que começar a entrar mais na classe social, entendeu? Ir mais para a periferia. Já está tendo um trabalho, tem vários arquitetos da minha idade que estão querendo deixar. Eu não sou daqui de São Paulo, estou nova aqui, mas não está querendo trabalhar tanto nos jardins e indo mais para a periferia. Eu acho que na hora que começar a olhar, você tentar dar uma morada digna, você conseguir trabalhar com um público que não tem tanto poder aquisitivo, eu acho que essa questão da arquitetura, até para a valorização da arquitetura de São Paulo, vai ser mais importante. Então, assim, eu acho que tem que partir do arquiteto, sim. A gente tem que começar a ter uma visão mais social da arquitetura e parar de achar que a gente tem que fazer grandes obras e apartamentos de não sei quantos metros quadrados, entendeu? E tentar trabalhar mais com esse público que precisa realmente da arquitetura, que ela é muito importante, como você disse, no seu dia a dia. Obrigado. Acho que a gente pode pegar uma última e depois vocês já podem encaminhar, pode ser? Então, bom, vamos abrir um espaço aqui para mais 1 ou 2 breves perguntas / comentários. Aqui. Meu filho. Opa.
Ganhei o seu livro de presente de Natal. Passei os 3 dias seguintes, são 2 dias, lendo de ponta a ponta, anotei tudo e passei a ver a cidade de modo completamente diferente. Em primeiro lugar, então, eu queria cumprimentá-lo pelo livro, que realmente é espetacular. Outra coisa que achei interessante você falar também dos empreendedores, das dificuldades que atravessaram nos anos de 50, quebrou todo mundo em 1960. É uma coisa muito interessante, a recomposição que foi feita depois com o sistema financeiro de habitação e a padronização, que de uma certa maneira matou aquele espírito espontâneo dos arquitetos, aquela busca que havia nos anos 50 e 60. Eu faço vários passeios a pé aqui, todo sábado, todo domingo, todo feriado, eu estou andando aqui por São Paulo a pé, quilômetros e quilômetros. De vez em quando você se depara com coisas maravilhosas. O edifício Campos Sales, outro dia que eu não conhecia, aqui no centro, uma maravilha de edifício que você tem que olhar. E outra coisa que eu não notei tanto você comentar isso, mas a dinâmica, você falou uma hora ou outra, mas a dinâmica de São Paulo, primeiro no sentido de que os construtores têm uma fase de 10 ou 15 anos e desaparece, é que nem hotel. Uma vez eu li livros sobre hotel aqui em São Paulo, o hotel é bom durante 10 anos, não é como Paris, que o hotel fica bom há 100 anos. Aqui desaparece o hotel, está aqui ao lado o hotel. Então, a dinâmica dos construtores, a dinâmica dos locais, a gente vê aqui o centro com 200 prédios aí invadidos, deteriorados, muitas vezes prédios muito interessantes do ponto de vista arquitetônico. Então, São Paulo tem uma taxa de destruição muito importante, mas no todo é o seguinte: cumprimento você pelo maravilhoso livro que você produziu. Muito obrigado, muito obrigado. Tem uma coisa que eu falo no livro, que do Martinelli ao Copan, a gente tem uma idade média, aproveitando o seu gancho, que em 10 anos o prédio de novo passa a virar um cortiço. Décadas e décadas. O Martinelli era um prédio perigosíssimo no final dos anos 30, o Copan era um cortiço no início dos anos 80, o Conjunto Nacional teve um incêndio e já tinha, assim, camelôs por todos os corredores ali do térreo do Conjunto Nacional, e etc, etc. Então, a gente tem essa cultura que eu acredito a não termos cultura da gestão. Isso é síndico. Porque a Galeria do Rock ressuscitou? Teve um síndico bom. O Copan ressuscitou? Teve um síndico bom. Na verdade, ou seja, os síndicos bons são as exceções, né? Então, a arquitetura tem que ser preservada, de fato, no dia a dia, não só quando vira algo histórico. E algo que a gente não pensa, ainda mais num mercado onde você vende e tchau, não tenho mais responsabilidade. Eu acho que no futuro, assim como os jovens estão comprando menos carro, eu não sei se muita gente vai querer comprar apartamento tão cedo. Em Nova York, Washington, todo mundo mora de aluguel. Nos últimos 20 anos, mal se construiu para vender. As pessoas querem aluguel, até porque as pessoas mudam demais. Por causa de emprego, trabalho, as pessoas querem estar perto do seu trabalho. Então, o construtor, ele tem o interesse de que aquele prédio não envelheça rapidamente. Aliás, um fenômeno em Nova York é você ver que tudo que foi construído entre os anos 60 e 90 é de péssima qualidade. Péssima. Que essa época, você vende, tchau, não tenho mais responsabilidade alguma. Começa a melhorar muito nos anos 2000, quando ao você alugar, a propriedade é sua. Você não vai querer que seja um projeto péssimo, que a fachada seja feita com materiais vagabundos, que o térreo seja feito de qualquer jeito. E, inclusive, em como a habitação social é financiada, né? Desde os anos 80, o governo federal americano não constrói conjuntos habitacionais. Não constrói. Ou seja, eles demoliram vários, né? Basicamente só funcionaram em Nova York, no resto do país não. Então, hoje, especialmente nos anos Obama, essa política foi muito fomentada, que é dos vouchers, né?
Então, se você está abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos, ou seja, você está na chamada Section 8, você tem direito a receber do governo federal uma verba para se pagar aluguel num prédio. E, por outro lado, os incorporadores que produzem locação social barata obtêm o direito das autoridades locais a construir mais. Então, um fato que o Antônio deve lembrar, eu morava num prédio em Washington, a 5 quadras da Casa Branca, uma área super valorizada. Atrás do meu prédio, metade daquela Rua N, eram prédios alugados como locação social, com gente muito humilde, muito simples, que era ajudada duplamente, né? O preço do aluguel mais barato e o próprio voucher que era pago pelo governo federal. Agora, esteticamente, não era um gueto para pobres. Era uma área central, com um metrô do lado, e que essas famílias colocavam os seus filhos em escolas públicas de classe média. Ou seja, Minha Casa Minha Vida repetiu o BNH. Em ambos casos, você vai atrás do metro quadrado mais barato, mais distante, menos cobiçado. Você faz depósitos de pessoas muito pobres em bairros sem multiuso. Aí é claro, se você está num lugar onde tem 100 prédios só residenciais, onde vai ficar a farmácia? Onde vai ficar o café? Onde vai ter emprego por perto? E esses lugares dificilmente vão se valorizar. Então, desde o BNH, a gente condena os mais pobres a poupar como mutuários em propriedades que com o tempo não se valorizam. Era melhor você não pagar o BNH e colocar numa poupança, num título, que ao final você teria mais dinheiro. E, pior ainda, quando você está num bairro onde todo mundo é muito pobre, aquela escola vai ser muito pobre. Aqueles professores vão ser mais pobres. A condição de segurança vai ser pior. Já essa mistura, ou seja, que eu via na prática que estava acontecendo em Washington, e olha, Washington até o final dos anos 90 era das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Então algo naquela política de antigamente não funcionava. Vamos fazer conjunto habitacional, dar a chave para os mais pobres e eles que se virem para manter. Essa mistura é fundamental. Você tem que estar cercado por pessoas que possam ajudar na vaquinha da escola, que possam ajudar na manutenção, de pais e mães que tenham mobilidade de algumas horas por semana, ir lá, dar aulas, participar de atividades. Imagina uma escola onde todos os pais e todas as mães tenham que trabalhar 16 horas por dia, ficar 2 horas e meia no transporte público. Como vai ser uma reunião de pais e mestres de uma escola assim? E é assim que a gente produz, né? Então, esse debate tem que ser adjornado. Já não tenho a menor ideia porque eu entrei nesse assunto, mas obrigado pela pergunta. E eu acho que o livro ele não termina, né, quando o Copan fica pronto, não termina quando a Galeria Metrópole fica pronto. Eu acho que nós temos que levar esses assuntos, não são assuntos estéticos, ou como muitos colegas meus jornalistas acham que é supérfluo, que é um assunto belezista, né? Não, assim, a nossa qualidade de vida muda quando a gente vive em bairros, em prédios, em quarteirões bem pensados, né? A diferença entre você acordar e gastar 3 horas do teu dia no transporte até achar um emprego é uma consequência direta de a gente não pensar em como as cidades crescem, né? Aquela década do boom chinês, que o Brasil ganhou bilhões aí entre 2005 e 2013, em muitos sentidos o Brasil tinha melhorado, mas não as nossas cidades. Aliás, todas as obras aí prioritárias de Copa e Olimpíada, ou todas as grandes obras bancadas pelo governo federal, não pensavam em algo básico. A gente não vai melhorar o Brasil se as cidades não melhorarem. A gente pode ter emprego para todo mundo, não tem agora, mas até quando teve emprego para todo mundo, as pessoas continuavam 3 horas em transporte público, com rios contaminados
na porta de casa, com uma população gigantesca morando de forma irregular ou de forma vexatória ou de forma que a sua saúde é ameaçada diariamente, ou seja, é um país onde febre amarela, dengue e afins continuam voltando décadas e décadas depois. Isso tem a ver com arquitetura e urbanismo. Ou seja, achar que é um tema menor ou que é um tema supérfluo é contraproducente para todo mundo. Você pode ser um banqueiro na Nova Faria Lima. Se quando 4 empresários chineses, que têm, sei lá, 10 bilhões para investir no Brasil, eles, ao sair de Cumbica, levarem 4 horas para chegarem na primeira reunião, eles podem pensar 2 vezes se eles querem investir aqui. Especialmente se algum desses 4 executivos for o escalado para ter que trazer a família para cá. Até porque as grandes cidades chinesas, hoje, todas elas têm sistemas de metrô muito bons. Se o jovem de 27 anos, que vai ser o gerente geral da nova sede do Snapchat no Brasil, se na primeira visita dele ele achar que o cheiro do Rio Pinheiros é impossível, ele tem o poder de convencer a matriz lá em São Francisco e falar: vamos instalar em Floripa, ou vamos para Buenos Aires, ou vamos para Santiago. Então acho que até o nosso bolso, o bolso da pessoa mais insensível, pode ser tocada pelo descaso com o urbanismo. E esse é um assunto que continua e continua, mas a gente vai precisar encerrar agora. O Antônio pediu, não é culpa nossa. Nosso assunto não acabou e nem vai acabar. Ele vai se explicar. É que sexta-feira tem a questão com os bares aqui. Sexta-feira é o dia que eles... Enfim, a gente tem um... A gente podia ficar discutindo aqui. Enfim. Então, acho que é isso, gente. Obrigada. Agradecer mais uma vez a presença de todos, do Raul, da Mariane. Dizer que está tendo aqui ao lado uma exposição da Marília, que é uma desenhista aqui do centro de São Paulo, uma artista independente que produz uns desenhos bem legais aqui do centro, com uma boa, além de uma excelente qualidade gráfica e estilística, tem uma sensibilidade, são desenhos legais, estão aqui ao lado. Tem o Boteco da Tapera aqui ao lado, também tem o Metropol, Mandíbula, aqui os lugares abertos. A gente espera que vocês possam curtir aí um pouquinho a Galeria Metrópole aí. Agradecer ao Raul aqui, mais uma vez. Comprar o livro. A Tapera realmente é um desastre comercial, né? Eu esqueci de falar do livro, que está à venda ali fora por R$60, e a gente está fazendo um descontinho por R$55, tá bom? E ele, inclusive, autografa aí, reza a lenda, inclusive, que ele vai autografar. Aí, obrigado aí, valeu, obrigado aí, Mariana, também.